Olá, eu sou Márcia D'Angeli e você está aqui na Jornada dos Mestres. Hoje, o assunto que nós vamos abordar é um assunto chamado o Dharma. Como gerar o Dharma de uma forma positiva na nossa vida, dentro do nosso cotidiano. O Dharma. Dharma ou Dharma é uma palavra em sânscrito que significa aquilo que mantém elevado. Praticar o seu próprio Dharma é a chave para a iluminação e para uma vida plena. Além disso, está associado também à capacidade de prestar serviços aos outros. Nós vamos começar esse breve estudo com 2 ensinamentos que dialogam muito bem com o conceito do Dharma, que são ambos do Mestre Buda. O primeiro é: feliz aquele que aniquilou o egoísmo, alcançou a paz e encontrou a verdade. Se um homem fala ou age com o pensamento puro, a felicidade o acompanha como uma sombra que jamais o deixa. Buda. Mas voltando a falar sobre o aprendizado de como gerar o Dharma, que é um ponto mais importante, né? E como é que a nossa matriz humana foi criada, né, pelo Criador, e como é que a gente se perde, né, dentro desse turbilhão do que é a vida humana na Terra, no planeta Terra. Então eu vou ler um trechinho aqui desse material que eu separei para a gente estudar hoje. A humanidade foi criada para ser virtuosa, benevolente e justa. Então, o que deu errado? Grande parte deste erro está em nosso profundo egoísmo, que é como um filtro de cegueira, que nos faz querer apenas o nosso bem e não o do próximo. Nós não pensamos na dor que vamos causar no outro. Agimos por impulso, por desejos que são, muitas vezes, superficiais e transitórios. Nos iludimos com o poder, com os bens materiais, mas do que serve tudo isso, se o preço for o prejuízo ou a degradação do outro? Isso é muito interessante, né? Essa reflexão anterior, porque ela fala justamente de que nós viemos para sermos, todos nós, virtuosos. Nós fomos criados, né, à imagem e semelhança do Criador, então, no mínimo, era para que esse espelhamento fosse perfeito. E nós nos corrompemos por muito pouca coisa. Muito pouca coisa, assim, perante a grandiosidade do que nós fomos, por quem nós fomos criados e qual seria o nosso destino, né, como verdadeiros filhos, né, bem amados de Deus e, por conseguinte, os seus herdeiros. Então, se nós fomos criados para sermos isso tudo, por que deu errado? Por conta do nosso egoísmo. E o Dharma é exatamente o oposto disso, né? Agindo no Dharma, né, quando nós temos uma atitude benevolente, que tem uma expansão de consciência muito grande, de compaixão muito grande, nós abrimos mão do egoísmo. A gente tira essa fenda, né, esse pano que fica acima dos nossos olhos, que nos cega, né, que nos deixa com os olhos tapados, da percepção, o olho da percepção está fechado, o olho do sentimento está fechado, o olho do coração, né? A gente não vê a dor do outro, passa por cima do outro, não está vendo. Então, o Dharma é exatamente isso. É a senda da compaixão, da empatia, do bem comum, do ajudar sempre, sabe? Do estender a mão sempre. Às vezes o pouco que a gente faz é muito para o outro. E a gente fica sempre querendo fazer grandes feitos de caridade, grandes coisas imensas, sabe? E a gente não faz nem ali do cara do lado que está precisando. Então, percebam que também o karma é totalmente também trabalhado com a questão da autorresponsabilidade. A gente pensa que a gente não pode fazer mal a nenhum ser, mas não basta só não fazer mal a nenhum ser. A gente tem que também pensar em fazer o bem para todos os seres. Porque não basta só ficar olhando, ok, não vou fazer mal para ninguém, tá ótimo. Não é isso.
Porque aí você não está sendo realmente benevolente, você está tendo compaixão, mas não está sendo benevolente, que é o quê? Você levantar e fazer alguma coisa. Entendeu? Então, isso é muito importante. Isso ativa o sininho da autorresponsabilidade em relação a outras pessoas, outros seres. Nos coloca como realmente... Quem é a sua família? Somos todos família. A nossa família é humana. A nossa família não tem, para mim, pelo menos assim, eu penso, né? Nossa família não tem fronteiras de cor, não tem fronteiras de... É humano, raça humana, estamos todos aqui, né? Lidando com os nossos problemas, com o nosso mel e com o nosso fel, com o nosso amargor também, né? Porque a vida são as duas coisas, né? É o doce e às vezes também é o amargo. Todos nós estamos lidando com essas duas coisas, né? Em momentos da nossa vida. Então a gente tem que entender um pouco o próximo, como a gente gostaria de ser entendido. E o que é bacana também no Dharma é que você também passa a fazer bem a você mesmo. A gente pensa que eu tenho que fazer bem ao próximo, mas eu também tenho que fazer bem a mim mesmo. Eu tenho que amar o próximo, mas antes eu preciso amar a mim mesmo. Preciso respeitar a mim mesma. Preciso cuidar de mim mesma. Porque assim eu posso mostrar para o próximo que eu também posso cuidar dele e que ele pode cuidar dele mesmo. Porque a gente quer capacitar pessoas para que elas cuidem delas próprias e elas possam também cuidar de outras pessoas, mostrando para essas pessoas que elas também podem fazer o mesmo por elas próprias e por outras pessoas. É uma cadeia, um elo que não cessa, que não acaba. Entende? Então, nessa visão dármica, o mundo torna-se a sua grande família. E você deseja poder servir e partilhar da bondade, da alegria, da bem-aventurança que você já tem, né, com outras pessoas. E por quê? Porque você já tem. Eu acho engraçado também um ditado que tem aqui no Brasil, que é aquela coisa assim, a gente só dá aquilo que tem. E é exatamente isso. Quando você tem amor, você só dá amor se você tiver. Você só dá compreensão se você já acessou o mínimo de compreensão para poder compreender aquela pessoa de alguma forma ou aquela situação de uma forma elevada. Senão você não vai conseguir fazer muito. Você não vai conseguir nem abrir a boca para consolar alguém. Você só vai consolar uma pessoa se você tiver amor no coração suficiente para fazer isso. Que é o quê? É o seu doar. Eu tenho para dar. E quando a gente começa a perceber que a gente já tem tanta coisa para dar, a gente começa a se colocar a serviço. Eu quero servir. Eu quero ajudar. Sabe? Eu não tenho milhões para doar para fulano de tal, não tenho como dar uma... Mas você pode dar uma palavra, você pode agir dharmicamente dando um alimento, você pode ser benevolente, tendo compaixão, você pode ajudar uma pessoa a digitar um currículo, a entregar um currículo, se souber de uma vaga, chamar a pessoa para trabalhar. Entendeu? Se a pessoa tem que fazer uma entrevista de emprego, você pode ficar com o filho dela pela manhã até ela fazer aquela entrevista de emprego para ajudar. A gente sempre tem um jeito de ajudar o outro. Esse negócio, eu não consigo ajudar. Isso é mentira. Isso é mentira que a gente conta pra gente mesmo. A gente dá essa desculpa pra gente o tempo todo. E quando a gente decide viver uma vida dármica, eu quero só relações dármicas, eu quero só coisa bonita na minha vida, então a gente tem que se colocar, sabe? Se colocar como uma pessoa que já tem bastante e que já pode ajudar outras pessoas de alguma forma. Quando a gente faz ações boas, verdadeiras, em verdade, a gente não precisa melhorar a situação, porque a gente fez o nosso melhor com a condição que a gente tinha naquele momento. E quando é uma condição que a gente tem consciência, né, a gente fez o melhor com a condição que a gente tinha, mas a gente já tem a consciência do que está fazendo, do que está plantando, a gente sabe que a gente só vai colher coisas boas, né? E isso aí fica livre, fica no tempo. Né, volta para o Criador, né? Tudo de bondade que a gente faz volta para cima e é para onde a gente vai voltar também um dia. E aí essa conta fica perfeita.